Coisa boa. É isso aí. Noitezinha fria aqui no Rio Grande do Sul. Que coisa boa. Esperando as pessoas chegar. As pessoas entrarem na nossa sala. Ô, Evandra, querida, que coisa boa. Boa noite, minha querida Catiúcia, amada. Catiúcia falou que estava ansiosa por esse momento, né, Catiúcia? Rúbia, também sejam bem-vindas todas. Que coisa boa. Vamos falar de um tema maravilhoso hoje, gente. Nossa, eu tô ansioso até para esse tema, né? Olha só, Cida, Dona Cidinha, que coisa boa, Dona Cidinha, que bom encontrar a senhora, que alegria ver a senhora aqui, Dona Cidinha. Olha só, que maravilhosa, Geise, Cá, querida Adriana, que coisa boa. Evandra, boa noite, gente, boa noite, Adriana. Dileta, querida, que coisa maravilhosa, né? Que coisa boa poder. O meu querido Pedro, olha só que maravilha, gente. Que coisa maravilhosa, gente. Vamos chamando o povo, gente. Vamos chamando. Vamos lá dar esse compartilhar aí, bota esse aviãozinho aí, manda essa live pra um monte de gente aí para chamar a gente. Clica no coraçãozinho aí para poder impulsionar todo esse processo e a gente ter realmente uma noite maravilhosa. Um tema maravilhoso, Cida, querida, seja bem-vinda. Que coisa boa essa galera toda chegando aí, gente. Estou muito feliz por essa noite. Meu querido João, que coisa boa, Joãozinho. Seja bem-vindo. Bruno também. Todos vocês, que coisa mais maravilhosa poder ter a presença e a participação de vocês todas as noites. Leide, minha querida, Rosângela, minha irmã, minha mãe, que coisa mais boa, né? Que coisa maravilhosa. Ismael, querido, que coisa boa, né? Todo mundo aí, que gente maravilhosa. Gente, hoje o tema tá sensacional, gente. Chegou até me dar uma emoção aqui de ver tanta gente maravilhosa, né? Olha só minha querida Cris Perim, que coisa maravilhosa, Cris lá de Brasília, que coisa boa, gente. Quanta gente maravilhosa, né? Fiquei emocionado que a dona Cidinha tá aí na sala, gente. Olha só que coisa mais maravilhosa, né? Fiquei emocionado mesmo. Estevão, meu querido, sejam bem-vindos. Gente, hoje um assunto maravilhoso, né? Hoje, ó, Fer, querida, também, seja bem-vinda, né? Hoje um tema maravilhoso, gente. Hoje eu resolvi fazer a live sozinho, porque, cara, esse tema me chama muita atenção, né? E hoje eu fiz uma pequena chamadinha para todos vocês aí, e vamos entrando aí, gente, vamos chegando aí, e a gente vai cumprimentando e vamos começando o nosso tema de hoje. É, eu resolvi fazer sozinho esse tempo porque esse tema me chama muita atenção. E quando eu fiz a chamadinha para vocês hoje, para vocês estarem aqui comigo nessa live de hoje à noite, eu comecei fazendo a chamadinha dizendo assim: você já foi para o fundo do poço? Você já esteve naquela situação que você acha que não tem mais solução, que você não consegue mais sair, que não tem mais nada no fundo do poço? Pois bem, eu também já estive assim. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente vai lá para o fundo do poço, né? E a gente passa, e lá no fundo do poço, às vezes a gente tem que refletir, tem que se esforçar para poder subir, para poder crescer. E tem várias metáforas sobre o poço que é extremamente importante, né? Isso, e é muito importante a gente poder pensar sobre todas essas coisas, né? Que coisa maravilhosa, gente. Vamos lá, manda esse aviãozinho aí para um monte de gente e vamos com o coraçãozinho que a gente vai começar. Olha aí, ó. Agora sim, começou a entrar mais ainda, gente. Coisa mais linda aí, ó. Olha só quanta gente maravilhosa. Então tá bom, gente, vamos lá. Gente, falar sobre poço, né? Fundo do poço. Por que eu resolvi falar? Há uns dias atrás, eu estava em casa, aí, aproveitando a quarentena com a família, e de repente, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer e tal, vamos assistir um filme, daí de repente, tá bom, vamos assistir um filme. Abri o Netflix lá e fomos procurar um filme, e daí queria assistir, eu não gosto muito de série, o pessoal de casa gosta de série, né? Mas eu não gosto muito de série, então eu falei, vamos assistir um filme só e tal, porque as séries deles eu já não sei como é que funciona, enfim. E aí, beleza. Fala, querido Rafael, um abraço. Saudade de você também. E de repente, procurando os filmes lá, fomos ver lá os 10 filmes mais vistos na Netflix. E aí, de repente, um filme me chamou a atenção: O Poço. Eu falei, vamos assistir esse Poço, né? E aí começamos a assistir.
Cara, e quando eu comecei a assistir, eu fiquei assim, meu Deus, esse filme de terror, esse filme que tem nesse filme? Tem política, tem, que tem nisso? Tem, cara, tem um monte de coisa, tem comunismo, tem, cara, mas que doideira é esse filme, né? Qual é o fundamento? E aí foi, cara, e a gente assistiu o filme inteiro e aquele filme foi mexendo com algumas coisas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aqui, e as pessoas cada vez entrando mais no buraco e cada vez mais se preocupando, e eu fui pensando, cara, tem coisa aqui, vamos olhar isso. E comecei, meu querido Ney, seja bem-vindo, né? Então comecei a olhar aquele filme, comecei a tirar, fazer algumas analogias. Depois que terminou, cara, começou um fervilhão de coisas na minha cabeça falando sobre o filme O Poço, né? Então assim, vamos lá, gente. Para quem assistiu o filme, vai fazer uma relação muito legal dentro deste conteúdo. Olha a Fer colocando, filme sensacional sobre as crises pessoais do ser humano. É isso mesmo, é isso mesmo, Fer. Então, assim, tem muita coisa legal que a gente pode tirar daquele filme. E é isso que eu quero fazer, essa analogia da nossa vida com o filme, né? Então vamos lá. Vamos começar. A analogia do filme. Quem não assistiu vai assistir. Então, assim, vamos lá. O filme começa entendendo assim, gente, vamos lá. Eu vou fazer uma analogia com a nossa vida, tá? Então vamos lá. A nossa vida é uma festa. Nós somos convidados à vida. Se nós somos convidados à vida, a gente vem com total quantidade de oportunidades para poder realmente aproveitar essa vida. Só que a gente às vezes não sabe sobre isso. Mas enfim, nós viemos para a vida. E a vida é uma festa, a vida é preparada, né, por Deus, pela energia suprema, pelo cosmos, pelo nosso pai, pela nossa mãe, ou seja, por quem que a nossa vida é preparada? É preparada com todo realmente o cuidado, né? E o filme começa com um grande restaurante preparando um grande banquete, né? Um grande banquete, que esse banquete é, quem sabe, aquilo que a gente tem na nossa vida, de oportunidades e disposições que a gente ganha com o nosso nascimento, nossa saúde, nossa inteligência, nossa família, nossos irmãos, nossos amigos, enfim, tudo que a gente ganha dentro do contexto inicial da nossa oportunidade de estarmos vivos. E nós podemos fazer deste banquete, desta vida, uma festa. Nós podemos fazer da nossa vida um banquete e uma festa, ou nós podemos fazer qualquer coisa. E nós vamos ver essa analogia ao longo do filme. Então o filme começa com um grande restaurante preparando os pratos das mais diversas vontades, né? Que bom, Fábio, seja bem-vinda também, querida, Samara, amada, olha só. E aí, o filme, vários pratos, né, cara? Tem peixe, tem porco, tem bolo, tem salgado, tem tudo, tem frutas, tudo que as pessoas queriam comer tem naquele banquete. Ou seja, se nós formos pensar, a nossa vida é cheia de oportunidades. Cada alimento daquele representa alguma coisa para a nossa vida. Nós podemos fazer várias, realmente, ligações com qualquer tipo de alimento. Mas cada um de nós tem algo que é para nós. Nós viemos para esse mundo e todos nós temos algo que é especial para cada um de nós. Quando é especial para cada um de nós, nós temos que entender que só nós sabemos exatamente o que nós precisamos. Porém, às vezes, neste processo, quando a gente nasce, a gente não sabe exatamente qual vai ser o nosso destino, mas tem um prato especial para a nossa vida. A nossa vida tem um prato especial. E a gente vai seguindo, né? E daí o filme, no contexto do filme, é uma prisão. É uma prisão, mas embora seja uma prisão, e é uma prisão vertical, né? É uma prisão vertical. E aí, dentro desse contexto, né, as pessoas começam a chamar aquela prisão de o poço. O poço. Né? E aí o que consiste o poço? O que consiste o poço seja realmente o que consiste a nossa vida. Nós podemos estar em vários níveis da nossa vida, em determinados momentos. E conforme nós vamos passando, nós vamos interpretando. Tem horas que nós estamos por cima, tem hora que nós estamos por baixo. Tem horas que nós vamos oscilando, assim como às vezes as coisas estão maravilhosamente bem na nossa vida e tem coisas que às vezes tem momentos que a nossa vida está o caos. Então existe essa oscilação assim como existe no poço. Então, o que consiste o poço? Existe uma frase que é dita no início do filme, né, que é muito legal. O que consiste o poço? O poço consiste no que vamos comer. Ou seja, como vamos aproveitar o banquete da nossa vida. Como nós vamos aproveitar. E é óbvio, que é outra palavra que tem muito no filme, que é óbvio que o banquete é como nós lidamos com a nossa vida.
E a gente vai fazendo algumas analogias. Tem alguns personagens maravilhosos neste filme, né? Tem uns personagens que são fantásticos, né? Tem um senhorzinho, né, que está junto com o personagem principal. O personagem principal é o Goreng, né? O Goreng está lá com um velhinho que chama Trimagasse, né? E cada um vai lá por uma das suas razões. Cada um chega para essa vida por um objetivo, cada um dessa vida chega por umas razões. E o filme começa então ele acordando, né, o personagem principal, o Goreng, no seu lugar, no nível 48, junto com o senhor Trimagasse, que é um velhinho muito simpático. Cada um de nós, cada um dos que estão na prisão, estão no poço, eles podem levar uma coisa sua. E cada um escolhe a sua. E o Goreng escolheu um livro. E o senhor Trimagasse escolheu uma faca, né? E isso é maravilhoso. O que eu faço de analogia da faca, do livro, ou de todos os objetos que as outras pessoas levaram? São os nossos talentos, são os nossos dons, são as nossas aptidões. Cada um de nós carrega os seus. Isso mesmo, gente. Vamos no coraçãozinho aí, ó. Carrega o seu. E nós temos que saber aproveitar os nossos dons, os nossos talentos, as coisas que a gente realmente tem na nossa vida. E tudo isso faz com que a gente realmente comece a entender algumas coisas. Isso é meio estranho no filme, né? Por que o cara tá lá numa prisão, tem um buraco, ele olha, eu vai tentar cumprimentar o senhorzinho não cumprimenta ele e aquela coisa fica, né? Que coisa boa, seja bem-vindo, meu amigo Adolfo, a Dioné tá aí também, coisa linda, maravilhosa. E aí, é muito estranho, porque daí tu não consegue fazer relação, mas a nossa vida é assim. Às vezes, no contexto inicial da nossa vida, nós não temos ainda a relação certa do que estamos fazendo ou não, ou de qual caminho estamos indo ou não. E às vezes ficamos inseguros. E encontramos pessoas mais diversas possíveis no nosso mundo. E o Goreng encontra o Trimagasse lá. E o Trimagasse dá o primeiro ensinamento pra gente, né? O Trimagasse, o senhorzinho, fala assim: existem 3 classes de pessoas. Os de cima, os de baixo e os que caem. Quando... Opa, tá cortando o áudio, gente? Vocês estão me ouvindo? A Cá falou ali, tá cortando o áudio. Tá tudo tranquilo? Se você tá me ouvindo bem, faz um okzinho, dá um joinha na mão aí, gente. O Marcelinho às vezes fala muito rápido e o Marcelinho às vezes balança o cabo aqui e de repente pode ser o cabo que tá cortando. Se vocês estão me ouvindo, faz um sinalzinho aí, gente, né? Faz um sinalzinho, que legal, né? Quando a gente começa a entender todos esses processos, a gente vai fazendo analogia, né? Então vamos lá, obrigado, gente, legal. 3 tipos de pessoas que o Trimagasse fala, né? As pessoas de cima, as pessoas de baixo e as pessoas que caem, né? Que coisa maravilhosa, né? E aí, se a gente analisar a nossa vida, sempre existe gente que está acima da gente. Acima como? Às vezes assim, ou por conhecimento técnico, ou por vivência, porque sempre tem alguém para nos ensinar alguma coisa. E sempre tem alguém abaixo de nós. Alguém que de repente precisa da nossa ajuda. Alguém que, quem sabe, precisa estar realmente ali, dependendo da gente. Só que no filme não é assim. O filme tem algumas coisas diferentes e às vezes na nossa vida é exatamente assim. Às vezes na nossa vida é exatamente assim. Porque no buraco diz assim, no poço diz assim, que cada um tem que ficar no seu lugar. Ou seja, cada um de nós realmente tem um espaço, cada um de nós tem um lugar na nossa vida, cada um ocupa um espaço e cada um tem o seu mundo. Só que esses mundos todos estão interligados. Todos que estamos no poço, todos que estamos no poço estamos na mesma condição, ora subindo, ora descendo, e ora evoluindo, ora procurando conhecimento, ora tendo que precisar de ajuda, ora tendo que buscar ajuda, ora sendo ajudado, e assim por diante. Mas uma coisa, o Trimagasse fala que é extremamente importante e nós temos que olhar isso nos nossos dias atuais. O Trimagasse fala uma coisa assim: os de cima nunca ouvem os de baixo. Muitas vezes as pessoas que têm um certo nível de conhecimento técnico ou de repente acreditam elas pelas suas próprias percepções que estão acima ou estão mais evoluídos que os outros. E na verdade todos nós temos níveis diferentes de conhecimentos, isso é verdade. Temos níveis diferentes de entendimento. Mas o que é estar acima? O que é estar abaixo?
Porque na própria teologia do filme, você tem essa questão. Tem horas que você está em cima e tem horas que você está embaixo. Então, quem que disse que você tem um conhecimento, que você é superior e que você não tem que olhar para os outros? Isso faz a gente pensar o quanto às vezes na nossa vida nós estamos realmente olhando para as pessoas que estão à nossa volta, aquelas que precisam da nossa ajuda, aquelas que realmente podem estar nos ajudando. Olha só, gente, quanta gente maravilhosa aí entrando na nossa live, que coisa maravilhosa. Olha só, tem até o Zé Roberto tá aí, que bom você tá aqui também, Zé. Maravilha. Quando a gente começa a pensar também, outra coisa que é extremamente importante, que o Trimagasi fala, as pessoas que estão embaixo não são ouvidas pelas pessoas de cima. Embora muitas vezes elas gritem, às vezes não são escutadas, não são ouvidas pelas pessoas de cima. Quantas e quantas vezes as pessoas na nossa vida que estão junto com a gente estão ali pedindo auxílio, pedindo apoio, pedindo ajuda e nós não estamos observando? E essas pessoas às vezes podem ser as pessoas de dentro da nossa casa, as pessoas que trabalham conosco, aqueles que de repente estão passando por necessidades e a gente está tão focado no nosso buraco, a gente está tão focado no nosso poço, no nosso mundo, com as nossas coisas, que a gente às vezes não escuta aqueles que estão pedindo a atenção. Então isso é muito importante. Outra coisa extremamente importante, que bom que você chegou, Edna, Simone também, olha só que coisa maravilhosa, quanta gente, né, chegando linda, maravilhosa. Vamos lá, gente, dá um coraçãozinho aí, dá um aviãozinho para nós chamar mais gente, olha só, a Dona Vânia também tá aí. Outra coisa linda, maravilhosa, que é importante no filme, que é a troca de informações. Né? De repente o senhor Trimagasi ele fala assim que ele tá dando muita informação pro Coreng e diz assim, eu só te dou informação agora se você me der uma informação. E aí a agilidade do Goreng, porque logo em seguida acende uma luz e apaga outra e diz acendeu uma luz, o que que quer dizer? Que essa luz, então você me dá uma informação. Quantas vezes nós estamos abertos às novidades, quantas vezes nós estamos abertos às informações que nos chegam e nós estamos percebendo as informações, ou quantas vezes nós estamos surdos àquilo que está acontecendo ao nosso redor. E o mundo é uma troca. A nossa vida, quando a gente se conecta neste mundo, a gente vem para uma família, a gente está com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, a gente vem para uma troca. A gente vem para uma troca com os nossos colegas de trabalho, a gente vem com uma troca para as pessoas que nós temos relação, com os nossos amigos, né? Com todo mundo, não importa da onde a pessoa esteja, né? Olá, Yuri, querida, lá da Venezuela para cá, para o Brasil, né? Então, assim, não importa para onde você esteja, você está conectado com as pessoas. E isso é importante. Quanto mais nós trocarmos, mais nós vamos recebendo informações, né? Uma coisa interessantíssima, quando acende aquela luz do filme, que daí a plataforma do banquete, da comida, daquele suprimento que todas as pessoas precisam, desce. E aí, quando chega a comida, o que que são a comida? A comida são todas as oportunidades que nós temos de receber, receber e doar, e a gente poder aprender com as coisas que estão acontecendo. O que que é o alimento, gente? O alimento representado ali pode ser o trabalho, pode ser o esforço, pode ser o conhecimento, pode ser o estudo, pode ser a amizade, pode ser o amor, aquilo que realmente alimenta o nosso corpo físico, o nosso corpo intelectual, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, a nossa fé. Então, se nós formos olhar, a simbologia daquelas refeições são extremamente lindas e grandiosas as percepções que nós podemos fazer. Ali naquele banquete está servido as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa. E cada um de nós só pode pegar um alimento que realmente precisa e que pode ficar conosco. E aí entra uma coisa extremamente firme, pô, muito forte, né? Olha só, grande colaboração aqui, ó. Gente, pode ir colaborando aqui, assim que nem a Simone, pode colocar as suas percepções também, ó. Concorda, Marcelo, que no filme faz refletir a necessidade de repartir as oportunidades. Isso é extremamente importante. Por isso que eu digo, a refeição, nós podemos ter várias analogias. Gente, quando cada um voltou no poço, lá qual é a sua refeição preferida?
E o banquete é servido com as refeições preferidas de todas as pessoas, ou seja, todos nós temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. E as oportunidades, elas precisam ser compartilhadas. Porque, por exemplo, tem os bolos lá que são grandes. Uma pessoa só come o bolo? Não, várias pessoas comem o bolo. Várias pessoas têm a mesma oportunidade de sorver das mesmas informações, das mesmas coisas. E isso é lindo, gente. É lindo nós termos essa percepção que tudo precisa ser repartido. Só que tem um detalhe: tudo aquilo que você pegar em excesso, tudo aquilo que de repente você pega de comida em excesso e você está guardando e tirando a oportunidade de alguém que está precisando daquilo. E isso é uma mensagem fantástica. E daí, olha só, como que é a regra para isso? Querida Daniela, seja bem-vinda também, amada. O que é realmente a intenção disso? Gente, a gente precisa somente de algumas coisas necessárias e a gente às vezes quer acumular, a gente às vezes quer reter pra gente. E quando a gente retém pra gente, faz falta pra alguém, né? Cara, isso é muito de você poder realmente olhar e perceber que você não está sozinho no mundo. Essa é uma das grandes mensagens que o filme traz. A partilha, a comunhão. Se nós tivermos e oportunizarmos somente o que nós precisamos e dar para as outras pessoas aquilo que podemos repartir, todos nós vamos ganhar. E grande detalhe, todos estão ali naquele sacrifício, naquela luta. Todos estão ali no poço e esperando para quando chegarem no final da sua época ganharem um certificado homologado. O que é o certificado homologado? O certificado homologado pode ser para gente várias coisas, gente. Que nem, por exemplo, para algumas pessoas pode. Ó, Genildo, querido, seja bem-vindo. Krishna, querida também, coisa maravilhosa aí. Gente, o certificado homologado do filme pode ser qualquer coisa. Para aqueles que acreditam no céu, pode ser a salvação. Naqueles que acreditam na vida eterna, pode ser a vida eterna. Naqueles que acreditam que a felicidade plena. Naqueles que acreditam que é deixar um legado nesse mundo. Aí está o nosso certificado. E nós vamos passar por esse certificado dentro de um contexto da nossa vida, enquanto nós estamos dentro do poço. Vai passando o filme e tá lá o senhor, né? O senhor Trimagasi e o Coreng. Oi, Vi, tudo bem, querida? Sejam bem-vindos, né? Que coisa boa, né? Esse pessoal que tá chegando agora. Isso aí, gente. Enquanto tá lá Trimagasi, o senhorzinho e o Coreng estão lá, de repente chega uma mulher ferida, e daí o Coreng dá a primeira demonstração de humanidade dentro do filme, né? Se comesse só aquilo que disseram que gostavam, tinha para todos. Isso mesmo, Cris. Às vezes a gente quer o que não é nosso. Às vezes a gente quer, né? A gente quer simplesmente acumular e alguém ficar sem. Isso aí a primeira coisa que o Goreng quer fazer é cuidar dela, é cuidar, e é um gesto de humanidade. E aí o Trimagasi dá outra forma de informação que ela pode ter sido interpretada de diversas formas, né? Que bom que você está aqui, Noeli. Ele diz que a mulher desce na plataforma de comida todos os meses para procurar o filho, né? Para procurar o filho, todos os meses, uma criança. E daí o Corinthians fica apavorado, mas como? Como que tem uma criança aqui dentro? E aí, não, mas é a dessa ali. E aí, e ela ferida, e o Corinthians diz assim, me ajuda, vamos ajudar ela. E aí o Trimagasi está comendo, o Trimagasi fala assim, eu não preciso, eu já estou ajudando ela. Como não estou ajudando? E aí ele fala, cada um tem oportunidade de fazer as escolhas. Se ela desce nesse buraco todo mês, é porque ela quer, é porque ela faz as escolhas. Às vezes nós precisamos deixar que as pessoas realmente tomem as suas posições, mas a gente gosta tanto das pessoas que a gente às vezes quer ajudar tanto as pessoas, ajudar tanto que a gente não deixa as pessoas caminhar com as suas próprias pernas. Nós às vezes precisamos sim estar ali apoiando as pessoas, mas as pessoas precisam seguir o seu caminho. Olha só o que a Edna está falando. Eu trago isso para o momento que estamos vivendo nas compras de mercado e farmácia. Exatamente, minha querida, nós vamos chegar um pouquinho mais ali na frente nisso, né? O quanto realmente nós estamos olhando para os outros e não olhando somente para nós, né? E isso é maravilhoso. Quando a gente vai indo, quando o Trimagasi fala isso, que às vezes a gente não pode interferir nas escolhas dos outros. Cada um tem a oportunidade de fazer as suas escolhas e a escolha dela descer
Aquele buraco todos os meses é dela. É dela. Que coisa mais boa. Michael, Dani, Clayton. Vamos chegando aí, gente. Estamos falando do poço. E aí uma coisa linda que acontece também, em um determinado momento, que eles estão lá no nível 48 ainda. E aí, de repente, tudo isso faz com que. Ah, gente, ó, uma coisa que eu esqueci, peraí. Nível 48. Todos os números têm uma informação por trás do número. A numerologia fala muito disso. E eu fui pesquisar algumas coisas sobre os números e a junção dos números. Olha só, gente, o número 48 tem várias simbologias, mas a principal delas é foco e organização. E é o que o Trimagasi faz com o Goreng quando eles estão ali naquele nível 48. Tenta mostrar como é que é o sistema e ele vai dando as orientações, porque se ele não tiver foco, ele não sobrevive no poço. Isso é maravilhoso. E aí chega num momento que o Trimagasi faz uma pergunta maravilhosa pro Goreng. Quando eles estão dormindo e começa a sentir um cheiro do gás que vai botar eles dormir, Trimagasi pergunta assim: você acredita em Deus, Goreng? Você acredita em Deus? E aí o Goreng estranho, ué, por quê? Porque se você acredita, reza. Reza, porque hoje à noite esse gás vai fazer com que a gente durma. E amanhã a gente vai amanhecer no outro nível e a gente não sabe como é que vai ser. Que nível que nós vamos estar? Se nós vamos continuar por cima ou se nós vamos para baixo. E isso é legal, gente. Isso é legal, né? Porque daí ele já traz a questão assim da fé, do quanto a gente acredita, né? Do quanto a gente realmente percebe as coisas. Olha só, a Dani já tá dando feliz Páscoa para nós. Para todos nós, né? Deus. Tudo isso fica. E aí o Goreng devolve a pergunta pro senhor Trimagasi, né? Devolve a pergunta pro Trimagasi, pergunta: mas e você acredita em Deus? E ele diz assim: este mês sim. Cara, ele está colocando em xeque muitas vezes a nossa fé, a nossa crença, a nossa capacidade de acreditar. Tem horas que eu acredito, isso mesmo, Letícia, que coisa boa. Tem horas que eu acredito, tem horas que eu não acredito, tem horas que eu confio em Deus. Net tá caindo, gente. Net tá caindo. O pessoal tá me ouvindo aí? A Fer tá comentando que de repente caiu, travou. Quem tá me ouvindo? Beleza? Ismael, querido, que bom você chegou, Ismael. Gente, se vocês estão me ouvindo perfeitamente, dá um okzinho de novo, porque eu vou continuando. Eu vou continuando. Se tá tudo certo aqui, a gente vai. Quando o Trimagasi fala sobre isso, o Goreng já fica naquela e ele pergunta: ah, tá, é a tua, Fer, beleza, beleza. Mas então lá, segura a tua para não cair, porque de repente tá caindo no poço, né? Quando a gente começa a pensar, ele coloca: mas e o senhor acredita? E ele fala: eu acredito esse mês sim. Ele coloca em xeque a fé que nós temos às vezes. Às vezes nós não acreditamos realmente na nossa fé, na nossa crença, no nosso Deus, né? Então assim, cara, isso é muito forte. Até que ponto nós estamos convictos? Será que nós acreditamos? Será que nós acreditamos somente quando as coisas estão boas? Ou nós acreditamos quando as coisas estão ruins? Nesse momento de Covid-19, gente, como é que você tá? Você tá acreditando realmente que nós vamos sair dessa? Nós vamos sair dessa? Cris, às vezes sai e entra de novo, que daí para de pipocar, às vezes tá queimando, é isso, às vezes acontece, mas daqui um pouquinho vai. O Marcelinho vai tentar falar mais calmo, tá, Cris? Para não atrapalhar aí, vocês poderem ouvir tudo. Dá um abraço no Joãozinho aí, vamos lá. Pois bem, será que nós estamos realmente tendo fé? E eis que daí os dois queridos, né, Trimagasi e Goreng, dormem e acordam no próximo nível. O próximo nível, gente, é o 171. Cara do céu, quando eles acordam no nível 171, a coisa completa. Aí o detalhe é o seguinte, gente, nível 171, olha só o que esse número traz pra gente. O número 171 já é trazido como número do estelionato, né, gente? Pelo código, né? Então, assim, com certeza, vamos sair sim, já saímos. Ó, o Cleiton falou, é isso mesmo, vamos sair dessa sim, gente. É isso mesmo. Carla, querida, seja bem-vinda também. Então, olha só, mas o número 171 na simbologia, Johnny Franco, meu querido cantor, que bom que você está aqui. Quando a gente fala da simbologia também do número 171, ele tem relação com ambição,
habilidades psíquicas e desejo manifestado em realidade. E é isso, muitas coisas que acontecem nesse capítulo. Porque assim, gente, a simbologia dos números vai ser da simbologia única do número e a simbologia juntada nos dois, né? Fé também é conseguir seu objetivo e isso mesmo, é isso mesmo. Conseguir o tal certificado dentro do processo da nossa vida. E também tenha aquelas questões de evolução, evolução espiritual, evolução intelectual, 7 leis espirituais do sucesso, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que tem todo esse processo evolutivo. O 7 também tem relação com as habilidades psíquicas, como nós conseguimos lidar com a nossa psique também. E lá o que que acontece? O Goreng amanhece amarrado. Amanhece amarrado, gente. E aí o Trimagasi tá lá com a sua faca, que foi o que ele levou. E daí ele começa a chamar o Goreng de caramujo, né? Ô, nosso amigo Boeing, gente. O nosso amigo Boeing entrou, gente. O negócio aqui tá veloz. Agora nós vamos voar mais ainda. O Boeing entrou na sala, né? Ele começa a chamar ele de caramujo, né? Porque aí ele fala uma coisa extremamente importante. O caramujo tem que ficar amarrado para que ele possa ser expurgado, para que ele possa realmente limpar todas as impurezas do seu corpo. E ele acaba amarrando, porque a intenção do Trimagasi é que a hora que ele sentir fome, porque eles estão no nível 171 e no nível 171 não chega comida, ele vai ter que comer partes do Goreng. Como o Goreng é mais novo, fé é acreditar nas coisas que não se vê, isso mesmo, Maicon. Como o Goreng é mais novo, ele poderia ter mais força e prender, né, o Trimagasi. Mas o Trimagasi foi astuto, foi esperto, né, foi habilidade, juntou os desejos e manifestou a sua intenção e amarrou, e aí fez com que ele ficasse amarrado. Ele passou ali amarrado por 8 dias, para que ele se depurasse, para que ele se limpasse. Quantas vezes, gente, nós temos que às vezes nos depurar, nos expurgar de nós todas as coisas, pensamentos negativos. E quem sabe esse momento que nós estamos de reclusão é justamente para isso, gente, para expurgar de dentro de nós sentimentos ruins, sentimentos de egoísmo, de pensar só na gente. Quem sabe é isso, nós precisamos depurar, limpar as nossas coisas. E isso faz com que a gente realmente, né, faz as coisas com desafio. E tem uma das coisas que daí o Goreng amarrado fala pro Trimagasi, que é muito legal. Pergunta assim: por que você está fazendo? Quem é você para estar fazendo isso? Você é um assassino. Daí ele fala uma coisa maravilhosa. Eu sou alguém que tem medo. Eu sou alguém que tem medo. Quando ele fala isso, ele abre um outro cenário, gente. Ele está fazendo aquilo porque ele tem medo do seu limite que está chegando, porque no próximo mês ele ganharia a liberdade dele e o famoso certificado homologado. Quantas vezes, através do medo, nós fazemos coisas, cometemos coisas que às vezes as pessoas não fazem. Quantas vezes realmente a gente faz isso? E dentro deste contexto, quando tá ali 8 semanas, o Trimagasi vai começar a cortar e comer o Goreng, desce de novo na plataforma A Mulher, que ataca, derruba, dá uma facada no Trimagasi e dá a faca pro Goreng, depois de tirar todas as amarras dele. E o Goreng não hesita, no primeira oportunidade que ele tem, ele vai lá e mata o velhinho. Ou seja, pela nossa sobrevivência, muitas vezes nós matamos aquilo que é bom, necessário para a nossa vida. Mas aí, você fez algo comigo, eu vou fazer algo contigo. Porque uma coisa extremamente importante, gente, olha só que não tá percebido. Ah, mas o velhinho ia matar o Goreng. O velhinho fala assim, o Trimagasi fala: eu vou comer partes suas, mas eu vou dar a sua parte para você. Ou seja, ele iria comer a sua própria carne, mas também ele iria manter-se vivo. Por
muito forte. Às vezes a gente não sobreviver. A que custo a gente está fazendo as coisas para conquistar as coisas? E isso vai, cara, isso vai realmente. O que nós precisamos realmente, gente, às vezes, é matar dentro de nós aquilo que realmente nos deixa triste e aquilo que nos deixa amargurados, aquilo que faz nós pensar que nós não temos capacidade, habilidade, dom, talento. Tudo realmente faz parte disso de nós. E uma das coisas mais legais que eu vejo nesse momento que acontece é uma frase que o Trimagasi está falando. Você vai também fazer parte disso, porque agora você é igual a mim. Você também me matou e eu faço parte da sua vida e você faz parte da minha. Gente, isso é o princípio natural da vida. Todos nós fazemos parte da vida do outro. Todo momento nós precisamos um da ajuda do outro, sorver do conhecimento, da ajuda, do banquete que é, quem sabe, a vida do outro para nós, em termos de ensinamentos, em termos de conhecimentos, em termos de amizade, em termos de reflexão. E assim vai indo. E eis que dentro de todo esse contexto, tudo vai acontecendo e de repente aparece uma cena no filme que fica vaga. Aparece o pessoal lá do banquete, do restaurante da administração com uma comida com um fio de cabelo. E eles buscam saber quem que deixou aquele fio de cabelo ali no meio. Quantas vezes, às vezes, as coisas estão sentadas, são buscadas para resolver e entender e as pessoas não conseguem entender. E dentro desse contexto, às vezes o filme vem dizer assim, quantas informações às vezes chegam para nós e a gente não consegue compreender. Quanta coisa realmente não conseguimos entender. Enfim, passa mais um tempo, o Goreng dorme e de repente ele acorda de novo no nível 33. No nível 33. E daí, 33. Vamos lá, gente. O que quer dizer o 3 duas vezes, né? O 3 duas vezes. O 33 ele está relacionado com talento, com habilidade, com autoexpressão e com expansão. Olha que coisa linda isso. Por quê? Porque nesse nível chega quem? A mulher que era entrevistadora, que fazia as entrevistas para as pessoas entrarem no poço, está lá junto com o Goreng, trazendo o seu cachorrinho. Trazendo o seu cachorrinho. Gente, hoje quantas pessoas têm cachorrinho na sala? Coloca aqui, gente, quem tem seu animalzinho de estimação, coloca aqui como é o nome do seu animalzinho de estimação. Seu cachorrinho, seu gatinho. Todos nós temos hoje, praticamente nas nossas existências, apartamentos, cada um tem o seu bichinho de estimação, porque essa questão da afetividade, da relação, está cada vez crescendo mais. E ela com aquele carinho com o seu bichinho ali, né, junto com ela. Então assim, e olha só o que essa mulher faz, bicho. Essa mulher, ela divide a comida dela. Como eles estão no nível 33, tem bastante comida ainda. Ela divide a porção dela. Um dia ela come, um dia o cachorrinho come. E ela faz outra coisa, gente. Ela coloca duas porções. Pink, olha só, a Edna falou que o bichinho dela se chama Pink, né? Duas porções. Teobaldo, Lucy, é isso, o Luke, né? Minha irmã lá, o Luke, né? Olha só que maravilha, né? Aqui tem um gatinho, olha só que coisa maneira. Pepicita, cachorro é Bob, gato é Luna, que coisa maravilhosa. Aqui em casa tem o Frank e o Frodo, né? Olha só, a dona Vânia colocou aí, ó, Frank e o Frodo. Então, ela divide os seus alimentos. Gente, o que a gente está dividindo com as pessoas? O que a gente está dividindo com aqueles que estão junto conosco? Será que a gente está dividindo as coisas mesmo? E além de tudo isso, ela separa porções adequadas para cada pessoa que está abaixo dela. E daí o que acontece? Quando a plataforma desce, ela diz assim, meus senhores, com toda a educação, e explica para os que estão abaixo do poço, que se eles comessem aquela porção e fizessem outras porções iguais, as pessoas de baixo teriam, ou seja, ela tenta colocar em prática uma coisa que depois ela chama de solidariedade espontânea. Solidariedade espontânea. E tudo isso faz com que essa mega construção se mantesse adequada, se fosse realmente solicitado que isso existisse, né? Se as pessoas conseguissem realmente ter essa solidariedade espontânea, né? E daí ela explica para o Goreng que aquele poço se chama Centro Vertical de Autogestão, ou seja, a responsabilidade da gestão da comida é dos participantes do poço. Isso é lindo, gente. A responsabilidade da nossa vida é nossa. A responsabilidade da vida que a gente tem é de quem está na vida. Ou seja, não adianta você realmente
né? Não ter consciência de que você é responsável pela sua vida, isso é maravilhoso. E ela tenta vários dias de uma forma realmente as pessoas ensinar as pessoas o consumo racional. E daí acontece o que lá embaixo, lá no início do filme, o Trimagás falava que os de baixo não escutam os de cima não escuta de baixo, ninguém escuta ninguém, cara. E isso acontece, né? E aí o Goreng fala uma coisa extremamente importante: mudanças nunca são produzidas de maneira espontânea. Bam! E aí eu pergunto para você, que momento nós estamos vivendo hoje? Será que você não parou para pensar que esse movimento que está sendo feito não foi espontâneo? Que nós estamos sendo obrigados a mudar nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nossa forma de entender as coisas? Tá na hora! Tá na hora, quem sabe, gente, de fazer essa grande mudança. E todas as grandes mudanças no mundo nunca vieram de uma maneira calma, serena e tranquila. Elas vieram em embates, gente. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito clássico, gente. Todas as mudanças, essa frase ele vai repetir lá na frente. Todas as mudanças nunca são, né, produzidas de maneira espontânea. Algo precisa acontecer. É a sua vaquinha ser empurrada no precipício, é alguém puxar seu tapete, é você ser demitido, é você ser dispensado, é você às vezes perder algo que é muito importante para você. Nesses momentos as mudanças começam a acontecer, né? E aí o que acontece também legal no filme? Quando a mulher tá tentando ali e o Goreng não aguenta mais, daí ele vai dar uma dura no povo de baixo e diz assim: se vocês não vão fazer o que ela tá dizendo, eu vou cagar na comida de vocês e vou espalhar merda na comida toda, vocês vão ter que comer merda. Ou seja, mais outro ensinamento. O ser humano às vezes precisa de algo de impacto para poder tomar consciência. É aquela velha frase: aprender na dor e não no amor. Às vezes as informações de aprendizado chegam de uma maneira leve, serena e tranquila e a gente não está ouvindo. A gente não está ouvindo porque a gente não está interessado nas pessoas nem que estão em cima, que estão embaixo. A gente está focado só no nosso, só olhando para o nosso umbigo. E aí o que acontece? Nós às vezes temos que tomar uma dura, né? E outra coisa extremamente importante, Goreng começa também a refletir sobre isso e isso vem trazido, porque daí assim que acontece, o que está acontecendo é da administração. Culpam a administração e não assumem a própria responsabilidade. Mas peraí, a administração faz um prato que todo mundo pediu, a quantia que todo mundo necessita e entrega para todos nós. Ou seja, Deus, o mundo, a nossa vida, nossos pais nos dão aquilo que nós precisamos. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Como nós estamos agindo com tudo isso? Será que a gente está sabendo exatamente usar o nosso banquete da nossa vida? Ou a gente está desperdiçando? Ou a gente está esbanjando? Ou a gente não está olhando para os outros? Isso é muito forte. Carlinha querida, que bom que você chegou, gente. Quanta gente maravilhosa. Gente, mais uma vez, tá ele lá, Goreng, e a entrevistadora chega a mulher ferida, a mulher aquela que desce todo mês, ferida, machucada, aquela que busca o filho. E aí automaticamente o que eles fazem? Vão cuidar ela e esquecem de comer e não comem, gente. E não comem, olha só que maravilha, eles deixam de comer para cuidar dela. E aí o cachorrinho, mais uma vez, vai lá e pega uma comida, o cachorrinho da entrevistadora pega a comida, que chamava, Ramsés II chamava o cachorro, pega a comida e daí dali um pouquinho eles começam a sentir frio e calor, porque cada vez que alguém fica com algo que não é seu, sofre as consequências, frio ou calor. E isso vai fazendo esse processo. E aí ele tem que tirar e jogar. E assim vai. Passa-se uns dias, a mulher fica bem e de repente a mulher que busca o filho acorda com fome e come o cachorro. Mata o cachorro da outra. E aí, bicho, bah, me ajudou, cuidei dela, ajudei a cuidar dela e ela come o meu bichinho de estimação. E daí o que acontece? Elas brigam, o Goreng vai lá e separa e depois ela acaba descendo, né? Descendo na plataforma. A mulher que busca o filho. E aí a entrevistadora perde a esperança, gente. Por quê? Porque tiraram o bem mais precioso dela. Tiraram o cachorrinho. E daí ela desacredita em tudo. Quantas e quantas vezes a gente às vezes perde a esperança na vida porque a gente perdeu o emprego que a gente tinha, porque a gente perdeu a pessoa que a gente amava, porque alguém que a gente realmente tinha um carinho muito grande e a gente desiste da vida.
a gente desiste da vida. Só que a vida continua. A vida continua. Mas dói, às vezes é o processo pelo qual realmente a gente precisa fazer a distinção do que é a minha vida e do que é a vida das pessoas, porque cada um tem um ciclo, cada um tem um período, cada um tem um prazo para cumprir nesse poço e viver o seu banquete da melhor forma possível. E mesmo assim, continua o filme, aparece de novo outra cena. Tá lá de novo o restaurante se preocupando, e aí aparece a plataforma no andar zero, perfeita, linda. Todos os dias é preparado, gente. Todos os dias, ou seja, todos os dias que nós nascemos, que nós abrimos os olhos, nós temos a oportunidade de fazer a nossa vida frutificar, a nossa vida crescer, a nossa vida ir além. Gente, falta 15 minutos e eu não terminei ainda. Vai assistir o filme, Dani. Tu vai assistir, tu vai achar lindo, maravilhoso. Depois de terminar a live, tu vai assistir. E aí sempre é preparado, ou seja, todos os dias nós temos essa oportunidade. Paulinha, querida, seja bem-vinda também, né? Mas às vezes a gente desperdiça porque na cena do filme as pessoas pisoteiam na comida, não cuidam da comida, pegam as coisas, quebram as coisas, destroem as coisas. É o egoísmo, é cada vez mais as pessoas usando o egoísmo diariamente, cultivando e pensando só os seus objetivos. Eis que mais uma vez dormem os dois. Dormem os dois e de repente aparece lá no nível 202. Nível 202, cooperação e dualidade, mediação e meditação do próximo nível. O que acontece? A entrevistadora se enforca para deixar o corpo dela para o Goreng comer. A companheira sabia da necessidade e ela entendia e interpretava que o Goreng era o Messias, era o enviado que poderia mudar esse processo. E no mesmo momento aparece o Trimagasi falando que não, que ele é igual aos outros, que ele vai ter que comer ela, aquela coisa. Ou seja, o que é isso, gente? Dentro de nós, o conflito que existe dentro de nós, né? O que você realmente... Já vou chegar no final do filme ainda, né? Vou chegar no final do filme ainda, não se preocupa, Carlinha. Então, assim, fica a briga lá do nosso eu que chicoteia a gente, que nos culpa, mas também o nosso eu divino, o nosso eu transcendente. Quantas vezes nós temos isso? E o que a gente deixa a tomar conta? E naquele momento a necessidade da vida foi maior, falou mais alto, e o Goreng acaba comendo depois partes da sua amiga. Ou seja, nós às vezes caímos nos mesmos erros que às vezes condenamos. Pois bem, passa-se um tempo, acorda ele no nível 6. No nível 6, daí, nível 6, o que é 6, gente? 6 é família, 6 é mudança, 6 é ascensão. E aí tem um negro, um rapaz negro, Baharat, é o nome dele. Baharat aparece no filme, né? O Baharat aparece no filme, daí ele quer subir, ele tem uma corda, ele quer subir, tem uma pessoa em cima, tem um casal em cima. E aí ele começa a falar que ele queria, e aí ele traz a fé, aí ele fala em Deus. E daí o casal que está em cima dá ouvidos a ele e alimenta a fé dele. Quantas vezes as pessoas usam da fé para alimentar de maneira errada e ganhar e usufruir com alguma coisa das outras pessoas que estão ali sedentas. E por mais que ele queira, que ele seja ingênuo, ele tenta convencer que Deus, tenta falar para os outros que Deus falou com ele, que duas pessoas abençoadas iam ajudar ele a subir, ele joga a corda. E aí eles dizem que vão ajudar e segura a corda. E ele está lá tentando subir, o Baharat está subindo, o que acontece? O povo caga em cima dele. Muitas vezes você está subindo, você está crescendo, você está indo além, de repente, mesmo assim, vem alguém e te derruba, vem alguém e te joga um balde de água fria, vem alguém e diz que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue. E aí tudo isso começa realmente a dar um colapso dentro dos pensamentos, tanto do Baharat quanto do Goreng. E daí começa a modificação no filme, gente. A grande mudança do filme começa aí. Porque eles entendem que eles precisam fazer o processo inteiro para que o mecanismo do poço seja quebrado, porque a comida é feita e eles acreditam que a comida chega até lá embaixo, lá para cima, volta sem nada. Eles acham que todo mundo comeu, mas na verdade não é isso. Então o que eles precisam? Eles precisam descer e eles decidem os dois descer na plataforma, dividir a comida com as pessoas, tentar fazer aquilo que fazia lá em cima e assim por diante. E só que eles tinham que fazer isso porque de um nível em diante para frente, porque senão as pessoas que comiam todos os dias,
Elas poderiam ficar um dia sem comer, mas aqueles que estão lá embaixo, sem comer muitos dias, eles tinham a intenção de dar. Ou seja, muitas vezes as pessoas estão lá precisando de ajuda e a gente não ajuda. A gente ajuda só os que estão mais próximos e os que estão mais distantes, às vezes a gente fica escondido. Passei direto por esse filme, não imaginava que poderia ter um aprendizado desse com o Poço. Então vai lá depois e assiste, Cleito. Então é isso aí. E aí o que que acontece? Eles decidem descer. E aí tudo indo, vai indo. E eles começam a fazer as mudanças espontâneas. Eles começam a provocar isso. E eles começam a agir. E isso é o grande detalhe, eles começam a agir. E eles estão descendo no poço, estão descendo. E aí e outra coisa que é extremamente importante, que o Goreng fala pro Baharat, que convence ele, é assim: todos os que sobem precisam descer. Ou seja, precisamos descer para depois subir. Para depois subir. E isso é lindo. Isso é lindo. Às vezes a gente precisa, que nem agora nesse momento, recuar para depois conseguir ascender. E é isso que a gente tem que se preparar, gente. É isso que nós estamos fazendo. E eles vão tentando fazer certo. Cada vez mais eles vão tentando fazer certo. Só que o que travou um pouquinho. Opa. Agora sim. Vamos lá, continuando, né? Continuando. Eles descem e eles começam a fazer as coisas, começam a agir, começam a fazer as coisas de uma maneira legal. Só que daí o que que acontece? Tem pessoas que não aceitam e daí eles têm que usar a violência. E daí eles estão retomando os comportamentos negativos que já tinham anteriormente. Até que eles chegam num determinado nível e tem um homem sábio numa cadeira de roda e que fala: vocês estão fazendo certo, mas mesmo assim vocês estão errando porque vocês estão pisando na comida. Por mais que vocês queiram dividir, vocês estão ainda pisando naquilo que de repente alguém ia precisar. Quantas vezes a gente não consegue pensar no detalhe? Quantas vezes a gente não observa as coisas que estão acontecendo? Isso é maravilhoso, gente, nós começar a pensar. E aí esse homem sábio que está lá numa cadeira de rodas dentro do poço, ele fala assim: conversar antes de vencer. Gente, expressão de diálogo, expressão de conversa. Começar a dizer, gente, nós precisamos conversar, nós precisamos dialogar, nós precisamos cada vez mais buscar comunicação entre as pessoas. E se dividir, dá para todo mundo. E aí eles encontram uma fórmula, porque precisavam de uma estratégia. E às vezes a gente não tem estratégia para fazer as coisas, gente. A gente sai fazendo de qualquer jeito. Então nós precisamos criar estratégias. E esse senhor extremamente sábio, ele fala: é preciso que quem sabe um prato de comida desça até o último nível do poço e suba até o restaurante para que as pessoas saibam que alguma coisa aconteceu diferente. E eles entendem isso. E esse senhor, mesmo na sua sabedoria, não podia agir impossibilitado por causa da cadeira de roda. Quantas vezes nós, às vezes, estamos amarrados, presos, e não conseguimos fazer as coisas. E não conseguimos fazer as coisas. Cara, então assim, começa a pensar o quantas vezes as pessoas dizem o que nós temos que fazer e elas não conseguem fazer porque elas têm alguma dificuldade, alguma deficiência. Isso é maravilhoso. Importante então é encontrar uma forma certa de fazer as coisas, uma forma certa de a gente viver essa nossa vida, esse nosso banquete. Gente, eu tô preocupado com a hora, falta 7 minutos, mas vai dar, vai dar. E aí, perfeito. E eles acham que a comida é a mensagem. E eles vão descendo, e eles separam um prato de doce, é a panacota. A panacota que eles acham que é um prato, uma iguaria, eles cobrem e vão defendendo todo mundo, e vão indo, e aquela coisa vai indo, até que eles chegam no último nível do poço. E eles vão passando por diversos níveis, gente. Ó, diversos níveis. 148, liderança, ordem e poder. 202, eles já tinham passado. 250, intuição e introspecção. Até que eles chegam no 333. 333. Ordem intelectual e espiritual em Deus, no cosmos e no homem. Princípio da expansão e crescimento, abundância a nível material, mental, emocional e espiritual. Essa é a simbologia desse número, sem falar que algumas linhas também falam que é o número dos anjos, né? E eles chegam lá, e o que que acontece, gente? Eles chegam lá e a plataforma para. Quando eles chegam lá, a plataforma para, o que que acontece? A plataforma, só um detalhe, a plataforma só para onde tem vida.
E no 333, é como o último nível, que eles achavam que tinha só 250, tem 333, eles acham que não tem vida. Mas daí de repente eles olham e eles veem no fundo do poço que tá tudo perdido, que não tem mais nada, que agora quem sabe de repente vai ver, porque eles viram muita destruição e parou a plataforma. Quando eles olham, o que eles enxergam, gente? Todas essas simbologias dos números, elas falam no filme. Não, não falam, amada. Essas não falam no filme. Marcelinho que foi buscar tudo isso, tá? Então, assim, gente, o poço, o que eles acham no nível 333? Uma menina, gente. Eles acham uma criança. Existe lá a criança que a mulher procurava. Só que não era um menino, era uma menina. E ela está com fome. E daí o que eles fazem? Eles têm que dar ou não dar aquela especiaria, a comida que eles separaram, o bolo que eles separaram, para poder levar como mensagem. E agora, dá a mensagem ou dá para a menina? O que eles fazem, gente? Eles dão para a menina saciar a fome. E a menina vai saciar a fome dela e a menina tá lá. E aí o que acontece, gente? Por que a menina tá no último estágio? Lá nesse último estágio não tem frio, não tem calor. Nesse último estágio, a menina tá lá e a menina tá viva, gente. Como que uma menina, como uma criança tá viva no último nível se todos os níveis acima, do 200 para baixo, praticamente estava todo mundo morto? Porque a criança tem uma simbologia, gente. A criança simboliza a pureza, a criança simboliza o amor, a criança simboliza a esperança, a criança simboliza a ausência de maldade. É todo o nosso sistema, gente. E muitas vezes, quando a gente entra no nosso banquete, a gente vai se corrompendo, fazendo com que a gente perca a identidade, perca a nossa essência, perca a nossa criança. Perca a nossa criança, e daí a gente vai se corrompendo. A criança realmente é a simbologia da vida, gente. E ela tá lá. E daí, nesse momento também, quando eles começam a perceber isso, eles tiveram uma luta antes, no andar antes, e o Baharat morre. O Baharat morre, e fica só o Goreng e a menina. E a plataforma chega e eles sobem na plataforma porque eles acham que vai subir. E quem sustenta o Goreng para chegar na plataforma é a criança, gente. Ou seja, é a nossa criança que nos sustenta, é a nossa pureza, é o nosso amor, é a nossa paz, é o nosso coração, é tudo isso que sustenta a gente. E ela sustenta o Goreng na plataforma. E aí o que acontece? Em vez da plataforma subir, a plataforma desce. E quando a plataforma desce, chega lá embaixo, tem mais ainda, não tem estágio, mas é uma escuridão, mas mesmo na escuridão existe luz. Existe luz que fica sobre a criança, sobre a plataforma, e aí aparece o Trimagasi. Trimagasi, o senhorzinho, e ele fala, ele vai deixando, né, para ser o Goreng, para receber o Goreng, e daí ele fala umas coisas assim, olha só o que ele fala. O grande que for vicioso será um grande vicioso. O opulento não liberal será um mendigo avarento, que ao possuir das riquezas não o faz feliz possuí-las, mas sim despendê-las e não dar como quiser, mas saber empregá-las bem. Ou seja, o que nós fazemos com as riquezas da vida que nós recebemos? Nós estamos sabendo aproveitar ou nós estamos simplesmente usando elas a qualquer jeito? Isso realmente tá deixando de lado. E aí o que ele fala também? Ele fala que a menina tem o dom. Ele fala que a menina é a mensagem. Ele fala realmente, e o Trimagasi fala pro Goreng, juntos saímos, juntos peregrinamos, teremos a mesma sorte e a mesma fortuna. Acontece para os dois. A sua missão acabou. A mensagem é a menina. A menina é a mensagem. A menina é ela que vai conseguir chegar lá em cima de novo. E aí o Goreng diz, não, mas eu tenho que levá-la. E aí vem um grande detalhe, gente. Esse eu acho que é o maior ensinamento que eu tirei do filme. Porque o Trimagasi diz assim, gente, só pra falar pra vocês, ó. Se fechar agora a live, porque tá quase acabando o tempo. Se fechar a live e eu não conseguir fechar o raciocínio, porque eu acho que eu não vou conseguir, eu vou fechar a live e vou abrir de novo, tá? E vou abrir de novo, só para fechar a linha de raciocínio, tá? O que o Trimagasi fala? Que é extremamente importante.
a mensagem não precisa de portador. Quando ele fala que a mensagem não precisa de portador, ele está falando que a mensagem, gente, é o que nós deixamos no mundo. E não é, a mensagem não é minha, a mensagem não é tua, a mensagem é nossa, a mensagem é universal. A mensagem que vem pode ser o amor, pode ser a caridade, pode ser a palavra de Deus, pode ser a ajuda ao próximo, pode ser, essa é a mensagem. E ela tem que ser difundida e não importa quem a faça. Então você pode ser a mensagem, você pode transmitir a mensagem. E o grande detalhe, quando eu entendi tudo isso, a gente evolui. Gente, e a menina sobe. A menina sobe vertiginosamente. Gente, vai fechar aqui e eu vou abrir de novo, tá? Volta, volta, gente. Eu convido vocês. Volta porque a mensagem final, em 10 segundos, está fechando. Vai fechar a live, eu vou abrir de novo e aí eu vou concluir a linha de raciocínio. Espera um minutinho, volta comigo, gente. Volta comigo.